2 Timóteo 3, de 1 a 17. Vamos fazer o seguinte: abra a sua Bíblia aí na sua casa, mas para nós iniciarmos a nossa pregação, eu quero ler do 1 ao 9, e depois durante a pregação nós leremos juntos do 10 ao 17. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como a daqueles. Até aqui por enquanto. Irmãos, talvez nós estejamos vivendo o pior momento da vida de muitos. Talvez você pode dizer com toda tranquilidade que esse momento de pandemia é o pior momento de sua história. É o pior momento da humanidade, o pior momento dos seus dias. São tribulações, momentos de desespero, momentos tristes, que perdemos pessoas, momentos tristes, que não podemos congregar na igreja, com a igreja reunida. E quanta saudade dá, de irmãos queridos, mesmo que seja o primeiro domingo totalmente online, ou voltando, porque ano passado tivemos também outro domingo totalmente online, mas estamos vivendo um grande período de tribulação. E a partir desse texto, e eu quero pegar a ideia geral do texto, eu quero tirar o seguinte tema para o sermão de hoje, para o meu e para o seu coração nessa noite: o que você deve fazer nos dias de tribulação? O que você deve fazer nos dias de tribulação? E você acompanhou comigo 9 versículos onde o apóstolo Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo, sobre a realidade em que ele está vivendo, o que ele iria enfrentar, como estava a realidade eclesiástica, como estava a realidade da igreja. Nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo instrui o jovem pastor Timóteo ao ministério. Só que a realidade que o pastor Timóteo está vivendo é muitas vezes a realidade que nós estamos vivendo hoje. E a primeira coisa, resumindo esses 9 versículos aqui que Paulo está falando com Timóteo, o que Paulo fala a Timóteo é que nos tempos de Timóteo os homens eram maus. O que nós devemos saber, a primeira coisa, o que nós devemos fazer nos dias de tribulação, é saber que o mundo é mau. O mundo é mau. Você pode notar
que Paulo, instruindo Timóteo, ele começa a falar uma série de coisas dos homens, dos tempos de Timóteo, implacáveis, cruéis, inimigos do bem. E eu não quero aqui simplesmente fazer uma explicação de cada uma dessas coisas. Eu só quero enfatizar para você que Paulo estava instruindo Timóteo que ele devia saber que os homens eram maus, eram egoístas, eram avarentos, eram idólatras, eram pessoas que se amam acima de tudo, eram pessoas que colocam dinheiro acima de tudo, eram homens corrompidos. E Paulo começa a fazer muitos comentários aqui sobre várias áreas daquelas pessoas: maldosos, egoístas, desobedientes aos pais, pessoas que destruíam suas famílias, pessoas que não davam testemunho, pessoas maus, mais amantes dos prazeres do mundo do que do Senhor. E pior, o apóstolo Paulo, mostrando essa realidade, ele dá um diagnóstico da própria igreja, ou do próprio povo religioso, melhor dizendo, falando que o povo religioso também era mau, os líderes eram maus, tinham pessoas dentro da igreja que não colocavam a Deus sobre todas as coisas, as igrejas estavam sofrendo, homens que aproveitavam de mulheres, e o termo aqui no versículo 6 aqui, não é pejorativo quanto às mulheres, mas eram mulheres ingênuas, que homens, em nome da fé, as enganavam. Os homens eram maus, eles aproveitavam da vulnerabilidade dessas mulheres. Talvez o melhor termo aqui para o versículo 6, para deixar bem claro para todo mundo, talvez seja mulheres de natureza fraca, não tinham experiência na fé, e assim eram enganadas por líderes religiosos, que se aproveitavam de sua vulnerabilidade. Os homens eram maus, homens que resistiam à verdade a todo custo. Os homens na época de Timóteo eram maus. Esse é o raio-x que o apóstolo Paulo faz da época de Timóteo. Esse é o raio-x que o apóstolo Paulo faz da época de Timóteo. Mas parece que se a gente colocar na nossa sociedade hoje, é a mesma coisa, não é verdade? Parece que a gente está lendo o texto, e quando eu comecei a estudar novamente esse texto, o que veio à mente parece que isso é o que eu vejo na televisão, todos os dias, durante o tempo de pandemia. A nossa TV, geralmente, a maioria dos canais que só mostram a desgraça, que só mostram o lado negativo, parece que estão mostrando isso. E assim como nos tempos de Timóteo os homens eram maus, hoje os homens são maus também. Então o que você deve fazer nos dias de tribulação é ter um senso real da sociedade. As pessoas são más, as pessoas desviam dinheiro que eram para ser tratamento do coronavírus, para pessoas com falta de oxigênio, e por causa disso muitas pessoas morreram de causas evitáveis. Muitas pessoas sofrem por falta de medicamentos, porque pessoas roubam, porque pessoas envolvidas na política desviam dinheiro, porque pessoas que não estão envolvidas na política desviam dinheiro, porque muitas vezes líderes religiosos desviam os recursos que são para cuidar do próximo. Hoje os homens são maus. Com isso, eu estou falando para você ter um senso real da nossa sociedade. Nós não podemos achar
ou pensar que nós vivemos num mundo, num conto de fadas. E a Bíblia fala que isso vai piorar. A Bíblia fala que nós somos sal e luz diante de um mundo podre que está piorando. E o sal serve para segurar a podridão da carne, no caso. E essa referência é que a igreja, enquanto pontos de luz no meio da escuridão, ela refreia, ela breca a maldade. A primeira coisa é nós termos um senso da realidade. Políticos brigam enquanto pessoas morrem. Parece que a gente vive, ou que algumas pessoas vivem num jogo de tabuleiro, onde mexem peças, só que se esquecem que estão mexendo com pessoas reais, com pessoas que trabalham, com pessoas que têm filhos, com pessoas que têm fome, com pessoas que têm dificuldades, com pessoas que precisam. O mundo é mau. O mundo é mau. O mundo é mau e você tem que saber dessa realidade. Mas só notícia ruim hoje, pastor? Só notícia ruim? Eu deixei as notícias boas para o final. Lembra que eu falei que a gente ia ler o resto do texto? E eu já quero ler o resto do texto com vocês, para deixar o melhor para o final. Porque Paulo ele está fazendo um diagnóstico da realidade. Mas só existe coisa ruim de maneira alguma, porque nosso Deus continua levantando pessoas. E o que você vai ver nesse texto é que Deus, ele levanta pessoas e nos dá um caminho. Que se a primeira atitude que você deve saber diante das tribulações é que o mundo é mau, a segunda é que você deve saber que Deus nos dá um caminho a seguir, que Deus levanta pessoas. E eu quero ler com você agora dos versículos 10 ao 17. Preste atenção na leitura da palavra. Se você está com a sua Bíblia aberta, e acompanhe a leitura comigo, por favor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Se nós estamos diante de um mundo mau, Deus nos mostra um caminho. Deus levanta pessoas para serem sal e luz, para nos dar, ou para nos apontar a esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo para Timóteo, primeiramente, é que em tudo o Senhor o guardou, que em tudo o Senhor o livrou. É claro que diante de um mundo mau, se você quer e você deve ser um cristão fiel, você será perseguido, você será cancelado, você será deixado de lado. Mas se tem uma promessa maravilhosa do Senhor, é que Ele vai te guardar, Ele vai cuidar de você e da sua família. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e pode deixar que do resto os próprios Senhor vai cuidar. O Deus que é soberano vai cuidar de você. O Deus que é soberano e poderoso
Todo-Poderoso vai cuidar da sua família. O Deus que pode todas as coisas vai cuidar da sua igreja. Creia no Senhor e seja cuidado por Ele. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: entretanto, de todas essas coisas me livrou o Senhor, de todas essas coisas, entretanto, me livrou o Senhor, das perseguições, da morte, de tudo me livrou o Senhor, porque Deus quis. Glória ao seu nome, Deus. Glória ao seu nome, Deus. E se porventura alguns irmãos já partiram para a glória, glória ao seu nome, Deus. Chegou o momento, combateram o bom combate, já tiveram o seu tempo aqui, glória ao seu nome, Deus. Irmãos, o que mais nós precisamos nesse momento de pandemia é estarmos com os olhos no Senhor, os olhos na eternidade. Nós sabemos que o Senhor é soberano em tudo. E se Deus levou muitos de nossos irmãos, se Deus permitiu que muitos de nossos irmãos fossem ceifados pelo Covid-19, glória ao seu nome, Deus. O Senhor sabe tudo, e o Senhor quer o bem, o Senhor tem o melhor para nós. Lembre-se que no céu não tem sofrimento, no céu não tem vírus, não tem coronavírus, no céu não tem câncer, no céu não tem brigas de família, no céu não tem coisas ruins, no céu só tem a doce presença do Senhor, onde nós desfrutaremos dele para sempre. Glória ao seu nome, Deus. A morte para o cristão é só um nascimento para a vida eterna, é só a passagem para a vida eterna, é só estar com o Senhor, é só um livramento das coisas ruins. Mas enquanto isso que nós estamos aqui, você pode ter certeza que o Senhor tem te livrado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem te livrado do vírus, o Senhor tem guardado a sua família. É isso que o Senhor nos promete, nos livrar, nos guardar. A nossa maior segurança está no Senhor. Que bênção pela ciência, que bênção pela vacina, que bênção por irmãos, por pessoas que estão desenvolvendo proteções, mas a nossa maior proteção está no Senhor dos exércitos, está no Senhor que tem tudo em suas mãos. E o que o apóstolo Paulo também fala a Timóteo, falando, claro, a um líder da igreja, que ele levanta líderes para enfrentar a perseguição. Irmãos, agora para pastores e líderes, nós precisamos de líderes fiéis, nós precisamos de líderes que paguem o preço, nós precisamos de líderes dispostos a morrer pela obra. E lembrando sempre da frase do saudoso e que pessoa maravilhosa que já está com o Senhor, do Milton: se na igreja o pastor sentar, a igreja vai deitar. É o pastor que tem que puxar, é o pastor que tem que encorajar, é o pastor que tem que estar à frente de tudo. Glória ao seu nome, porque Deus levanta líderes que estão dispostos a pagarem o preço. Se você que está me escutando é líder, você é líder de um ministério na sua igreja, você quer se tornar, Deus tem te chamado, você é pastor, você é líder de jovens, de adolescentes, líder de mulheres, líder de crianças, pague o preço, mostre para as pessoas com suas ações que você crê na soberania de Deus, que você crê nas escrituras sagradas, que Deus tem cuidado de você, que você é uma pessoa que ora, que você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que você é uma pessoa digna de ser seguida, porque você é imitador do Senhor Jesus Cristo. Pague o preço, mas saiba que Deus tem levantado pessoas, Deus tem chamado pessoas, e talvez hoje Deus tenha te chamado para ser uma referência para outras pessoas, para ser uma referência na sua geração. A gente costuma falar
Eu dou bronca aqui, quando as pessoas falam: na minha época que os jovens eram melhores. Na minha época nada, hoje tem jovens sedentos pela palavra. Em nome de Jesus, os nossos filhos, as crianças da igreja serão mais crentes que nós, serão mais apaixonados pelo Senhor que nós, serão mais apaixonados por oração que nós. Mas é Deus que tem levantado, e Deus tem levantado uma geração de adolescentes e jovens sedentos pela palavra do Senhor, sedentos pelo Senhor, sedentos em oração e dependentes do Senhor, com vontade e se guardando do mundo, lutando contra o pecado, e glória ao Senhor por isso. Você está sendo chamado hoje para ser diferença na sua geração, na sua igreja, na sua cidade, no seu trabalho. Então, em nome de Jesus, honre o Senhor com sua boca, com suas palavras, honre o chamado que o Senhor te deu, e o Senhor há de te sustentar, e o Senhor há de te guardar, e o Senhor há de te usar grandemente para a honra e glória dEle. Glória ao seu nome, Deus. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos usa, e é o Senhor que nos dá um privilégio de sermos usados. Acorda, irmão, acorda, irmã. Deus está te chamando para fazer a diferença, para fazer a diferença em santidade, para fazer a diferença em humildade, para fazer a diferença de joelhos no chão. Em nome de Jesus, que Deus continue levantando pessoas. Mas em último lugar, Deus que levanta pessoas, levanta líderes, é o Deus que levanta também pessoas para permanecer na palavra, para permanecer em sua palavra. Paulo fala a Timóteo: tu porém permanece naquilo que aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras, porque a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para o direcionamento, para a repreensão, para a justiça. Irmãos, nós precisamos voltar a ler a nossa palavra, a palavra do Senhor, a palavra eterna. Quer resposta para as coisas da vida? Palavra de Deus. Quer resposta para esses dias? Palavra de Deus. Quer resposta para o seu casamento? Palavra de Deus. Quer resposta para o namoro? Quer resposta para a criação de filhos? Palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos ser sedentos pela palavra de Deus. E agora, lembrando que o texto fala para um líder da igreja, eu quero falar para você, líder, novamente. Líder, enfatize a palavra de Deus na sua igreja, nos seus cultos. Seja um culto infantil, mostre a palavra de Deus para as crianças, mostre as promessas eternas do Senhor para os adolescentes, mostre as promessas que o Senhor guarda para os jovens, mostre como o Senhor Jesus trata a igreja, como a igreja trata o Senhor Jesus para os casados. Mostre que os idosos podem ser tremendamente usados pelo Senhor, mas enfatize a palavra. É através da palavra que pessoas são alcançadas, é através da proclamação da palavra que corações serão transformados. Então enfatize a palavra de Deus. Coloque mais a palavra de Deus nos cultos. Não perca isso. Não produza pessoas rasas na palavra, porque pessoas rasas na palavra são presas fáceis para o inimigo. São presas fáceis para o inimigo. Então, meus irmãos, fiquem firmes na palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra. Nós devemos saber que o que devemos fazer nos dias de tribulação é, primeiro, saber que o mundo é mau. Saber que o mundo é mau, mas saber que nós temos um Deus gracioso, que mostra o caminho,
que levanta líderes, que levanta pessoas, que levanta a sua vida para fazerem a diferença, para serem sal e luz, e serem sal e luz desde que permaneçam na palavra, porque é a palavra que traz direcionamento, é a palavra que mostra o que a igreja deve fazer, é a palavra que mostra a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quer vencer nesse momento? Permaneça na palavra do Senhor, permaneça longe do pecado, foque na palavra do Senhor e seja uma pessoa segundo o coração, a vontade do Senhor, igual Timóteo fez. Permaneça, Senhor, permaneça e faça a diferença na sua geração, igual Timóteo fez na dele, porque o que Deus quer, sabe o que Deus quer para mim e para você? Quando nós permanecemos na palavra, o propósito está no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós somos chamados, quando nós nos dispomos ao Senhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus, as nossas ações serão moldadas para a honra e glória de Deus. A nossa igreja fará o que Deus quer, e o nome de Deus será glorificado em nossa cidade, em nosso país e no mundo, até a volta gloriosa do nosso Senhor. Assim a perseguição vai acabar. Naquele dia, o mundo deixará de ser mal, porque o mundo será julgado, e nós entraremos na glória eterna com o Senhor. Eu e você, os filhos de Deus, desfrutarão da presença do Senhor para sempre. Você está afastado da igreja, meu irmão, minha irmã? Volte para a igreja hoje. O Senhor falou com você hoje. Entregue sua vida hoje mesmo para o Senhor. Não fique nem mais um segundo longe do Senhor, porque se tem um lugar nesse mundo que é desesperador, não é um local geográfico, não é um local geográfico, não é uma parte do mundo que tem fome, não é uma parte do mundo que é mais difícil, mas é quando você está longe do Senhor. É quando você não tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Entregue sua vida para o Senhor hoje mesmo. E a promessa do Senhor é: todo aquele que crê já está salvo. Todo aquele que crê não passará por condenação, não será condenado. Entregue sua vida para o Senhor e faça a diferença aonde você está. Que Deus abençoe muito sua vida. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, Deus, pelos princípios eternos da tua santa palavra, Senhor. Que isso possa fazer diferença em nossas vidas, que isso possa fazer diferença na vida das pessoas, que isso possa fazer diferença em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, fortifica, fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece a fé dos meus irmãos, para que nós sejamos habilitados, perfeitamente habilitados para toda boa obra, e para que teu nome seja exaltado. Senhor, faça da nossa igreja um foco de luz, ó Deus, aqui em José Bonifácio, em nome de Jesus. Que nós sejamos sal e luz aqui nessa cidade, que nós sejamos usados pelo Senhor, ó Deus, para brecar, para refrear o mal, para abençoar a vida de pessoas. E Deus, que pelo poder do Senhor, nós sejamos o meio, ó Deus, de transformação das pessoas, mostrando que o Senhor muda corações, mostrando que o Senhor muda casamentos, mostrando que o Senhor muda adolescentes e jovens, mostrando que o Senhor muda o coração da criança, ó Deus. Glória ao teu nome, Pai. Que nós sejamos usados pelo Senhor, do mais novo ao mais velho, Senhor. Que nós sejamos úteis nas suas mãos, ó Pai. Que a nossa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que leva o evangelho a toda criatura, e uma igreja que cuida dos nossos irmãos que foram alcançados pelo teu evangelho.
para a tua honra e glória é que oramos, Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.